Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Proenem.com.br, você bem preparado pro Enem. Chega aí, se inscreve. Já cortou pra mim? Já cortou pra mim? Diretor, corta pra mim. Olá, galera! Você que não me conhece, sou eu, Álvaro Mamute. Vocês não sabem, eu tenho duas notícias pra contar a vocês. Uma, fiz uma cirurgia plástica, fiquei muito mais bonito. 2, virei gay, galera. Pois é, muito bem. Hoje, galera, sou eu, titio Rômulo Bolivar na área. Mamutezinho, um beijo pra você. Galera, hoje sou eu quem vai acompanhar você aqui, não para falar de língua portuguesa, mas hoje eu vou assistir essa aula maravilhosa, O Brasil dos Anos Dourados. Sim, uma homenagem à época da maturidade do nosso professor Hélio de Química. Enfim, ele começou quando ele fez 30 anos, na década de 40 ou 50, não estou certo. Mas enfim, quem vai falar disso tudo, quem vai nos manter atualizados é o professor Paulo Aprígio. E aí, Paulo, como é que... Ih, mas ele tá na moda, hein? Tudo bom? Como é que... Manda daí, manda daí. Fala, galera do Proenem, boa noite. Hoje quem fala aqui é o professor Paulo Aprígio mais uma vez, nessa versão ítalo-paraibana de Elvis Presley. Nós vamos falar hoje dos anos dourados, da transição entre os anos 50 e 60. E hoje é uma data muito importante, dia 10 de setembro. Você deve estar pensando, Paulo, o que você comemora no dia 10 de setembro? Um dos aniversários mais importantes do mundo hoje é aniversário da minha mãe. Mamãe, um beijo, seu filho te ama. Bom, cortando esse momento sentimental, nós vamos falar dos anos dourados. Galera, imaginem o seguinte cenário. O mundo sai de um grande conflito em 1945. Muitos traumas gerados nesse conflito. Imaginem a experiência dos campos de concentração que leva ao trauma do Holocausto. O ataque às cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, que levam aí a toda a experiência também traumática da experiência atômica. Pois bem, senhores, é nesse cenário que nós temos aí o surgimento de um novo momento para a história do século XX. Esse novo momento faz a transição entre a década de 40 e a década de 50 a partir da reorganização do mundo em dois polos. Era o início de um conflito que se estenderia até os anos 90, que nós chamamos de Guerra Fria. Quando nós olhamos principalmente para o Ocidente capitalista, ele está se reorganizando em termos produtivos, em termos econômicos, em termos políticos e também em termos culturais e sociais. Por isso, nós vamos nos prender hoje, na nossa aula, para falar bastante de cultura, para falar bastante de arte, que serão temas certamente cobrados na sua prova do Enem. Mas vamos começar falando de um apelo muito presente nos anos 50, que era o apelo ao consumo. Uma sociedade no horizonte capitalista que cada vez mais se formava em cima do consumo. Pô, Paulo, qual é o grande ícone que passa a ser o canal do consumo nesse início dos anos 50? Quando a gente pega, por exemplo, a realidade norte-americana, que é a que está representada aqui nessas fotos, o grande ícone de apelo do consumo era a televisão. A televisão ocupava gradativamente o espaço que anteriormente era do rádio e ia penetrar nos lares das famílias norte-americanas, por exemplo, invadindo aquele espaço, anunciando produtos que passariam a ser o desejo dessas famílias e a reificação das próprias personas. O que eu estou querendo dizer? A gente está fundando uma sociedade em que o ter ocupa cada vez mais o espaço do ser. Então, se eu tenho uma determinada marca, se eu carrego uma determinada etiqueta, este eu etiqueta passa a ser, então, a representação daquele produto.
Bom, gente, o apelo mais forte das propagandas certamente era direcionado às indústrias de bens de consumo, que estão aqui representadas pelos eletrodomésticos. Percebam, senhores, nós estamos falando aqui de propagandas muito atraentes, com a utilização de cores e modelos sempre sorridentes e felizes. Vocês podem estar pensando, Paulo, o progresso material representando o progresso humano, não necessariamente. Nós temos um determinado progresso material expresso nessas imagens, porém, a manutenção de muitos papéis sociais. O pessoal que me acompanha de todo o Brasil, quem é que está representada dentro desse ambiente domiciliar, mantendo o mesmo papel que apresentava na década de 40 e nas décadas anteriores? A mulher. A personagem feminina aqui, ela cumpre diversos papéis. A mulher que é esposa, a mulher que é dona de casa e a mulher que é mãe. Dentro dessa sociedade que evoluía no sentido do consumo, nós tínhamos a manutenção dos papéis femininos e percebam, é necessário demonstrar a felicidade da dona de casa ao utilizar esses produtos. A dona de casa que tinha um determinado fogão ou que utilizava um determinado aspirador de pó, sem sombra de dúvida, era mais feliz que as suas congêneres que não detinham esses produtos. É curioso pensar que o mundo ocidental, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, se mantinha muito conservador com relação aos papéis sociais. E no caso, se o papel social feminino estava migrando cada vez mais da representatividade do lar para a atuação nos mercados de trabalho, por outro lado, o apelo da moda já vai se mostrar cada vez mais intenso e cada vez mais presente. Paulo, o que a década de 50 tem de importante quando eu penso, por exemplo, as relações familiares? Quando a gente pensa, sobretudo na sociedade norte-americana, há um fenômeno de natalidade muito interessante que foi o baby boom. A geração de 50 nos Estados Unidos é a geração do baby boom. A geração de 50, quando a gente olha para o mundo europeu, é a geração da reconstrução europeia. A geração de 50 aqui no Brasil vai assistir à morte do seu grande líder do século XX. Líder no sentido de estadista, aquele que marcou com o seu nome a história brasileira, que era Getúlio Vargas. Então imaginem que as juventudes e as sociedades do mundo inteiro estão se reorganizando. No caso, nós estamos criando uma geração que daqui a uma década e meia começará a questionar a ordem e vai criar um novo mundo, uma nova proposta. A geração de transição da década de 60 e 70 passaria a questionar cada vez mais o seu mundo, gerando a contracultura. Mas essa, ela ainda se mostra bastante conservadora e bastante aformatada. Olha como é interessante. Quando a gente olha para a propaganda da lavadora, é a libertação da mulher, daquelas obrigações manuais, braçais, que eram próprias da mãe, que também ao mesmo tempo é esposa e dona de casa. Mas essa mesma mulher, ela também vai poder modelar o seu corpo. De que forma, Paulo? Utilizando um sutiã, um bustier, que ofereça a sensação de seios mais volumosos. Você deve estar pensando em casa, pô, Paulo, então quer dizer que o sutiã de bojo não é invenção nossa? Não é invenção do meu tempo? Não, senhor, ou melhor, não, senhora também? Gente, nós temos a manutenção de determinados padrões, como eu estava falando, mas sempre a associação entre o consumo, o desejo, o sonho e as realizações. Nós temos a criação de uma estética, que era uma estética bastante ousada. Ela substituía determinados padrões mais conservadores, mais antigos, mais retrógrados das décadas anteriores, experimentando cada vez mais as cores e formatos mais ousados, digamos assim. E nós temos aqui, por exemplo, uma famosa empresa de óculos, né, a fábrica Ray-Ban, apresentando um tipo de óculos que se tornaria cada vez mais famoso nas décadas de 50 e 60, que era o óculos gatinha. É interessante como a estética agora do século XXI, ela vem retomando alguns pontos das estéticas de décadas passadas. Hoje nós temos um reflorescer de uma determinada estética mais ousada em formas e cores, que era clássica desse período. Vocês podem perceber tanto pelos óculos quanto pelos aparelhos domésticos. Senhores, a propaganda era cada vez mais a alma do negócio. A partir da propaganda você poderia vender sonhos. A partir da propaganda você poderia vender realidades. E principalmente, a partir da propaganda você vendia qualquer tipo de produto. Desde produtos ligados à indústria da moda, tá? Como os cosméticos, nesse caso, tá? Uma famosa marca de cosméticos, a Pancake, quanto produtos que hoje não aparecem tanto no mercado publicitário, devido a legislações de controle, como, por exemplo, os cigarros. Imaginem esta propaganda de cigarros. Qual é a ideia que ela está transmitindo? Que ao você fumar ou degustar esta determinada marca,
você se apresentaria como esta modelo que está aqui sendo representada. De uma forma mais exuberante, uma forma mais voluptuosa. Nós encontramos aqui no seu olhar profundo uma determinada percepção até mais blasé, ou seja, fumando o Lucky Strike, você se tornaria uma mulher mais moderna, uma mulher mais interessante. E, senhores, não só o mundo dos bens de consumo duráveis, dos cosméticos e dos cigarros receberiam atenção. Nós temos também um apelo muito grande, cada vez maior, da indústria alimentícia. Nós podemos considerar que a grande indústria de mutação do século XX é a indústria alimentícia. Paulo, como assim indústria de mutação? Qual foi a indústria que teve a capacidade de mais se reorganizar para oferecer a mesma tipologia de produtos com embalagens, formas, formatos diferentes? É a indústria alimentícia. E quando a gente olha para a indústria alimentícia, uma se destaca, a indústria de bebidas. Tanto das bebidas não alcoólicas, como, por exemplo, esta famosa marca de refrigerantes que eu trago aqui o cartaz, quanto das bebidas alcoólicas. É interessante que a gente lembre, turma, que o consumo de bebidas alcoólicas na sociedade americana, que é a sociedade que eu estou aqui representando, ele foi proibido do início do século XX até a década de 30. Era a famosa lei seca. Quem vai cancelar, quem vai terminar com essa lei seca é o presidente Franklin Delano Roosevelt, que se elege em 1932. Roosevelt foi o presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive. Ele, com o seu novo acordo, com o seu New Deal, cancelou a proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas naquela sociedade. Agora imaginem, novamente vendendo bebidas alcoólicas, o mercado de produtos não alcoólicos sente esse impacto e, obviamente, vai tentar fortalecer cada vez mais a sua marca. É o caso da Coca-Cola. A Coca-Cola é uma das indústrias de bebidas não alcoólicas, no caso do ramo dos refrigerantes, que tem uma marca registrada mais, digamos assim, constante do seu surgimento até hoje. As estampas com fundo vermelho, com a escrita em branco, elas são utilizadas desde o século XIX. Na verdade, podemos considerar que a Coca-Cola é a primeira indústria deste ramo que vai ter uma marca própria, uma marca sólida e que vai permanecer a mesma durante o tempo. Já no final do século XIX, a Coca-Cola investiu em propaganda, tá? Sempre ligando aí a sua bebida a um ideal de juventude, a um ideal de felicidade, a um ideal de realização. Aqui, por exemplo, aparece um dos grandes ícones da Coca-Cola, claro, saboreando aquele saboroso líquido, que é o Papai Noel. Aí você deve estar pensando, Paulo, você está de brincadeira comigo. Só falta você me falar que o Papai Noel também é uma invenção da Coca-Cola. Para tudo, gente. Nesse momento, sou obrigado a falar que sim. Paulo, você está louco. Como assim o Papai Noel inventou a Coca-Cola? Calmem. O Papai Noel inventou a Coca-Cola. Como assim a Coca-Cola inventou o Papai Noel? Este Papai Noel, rechonchudo, sorridente, barbudo, que cruza os céus na sua arca, no seu trenó, puxado por veadinhos, não é a tradição cultural. Você quer falar alguma coisa? Pô, pensei que tivesse me chamado aí. Você não, me chamou, nada não, disso, né? calma. Eu chamei só a Rena, de nome Rena, aquela que tem o nariz vermelho. Ah, entendi, desculpa. Mas tá indo bem, tô gostando disso, hein? Show de bola, pensei que tivesse me chamado. Não, mas se quiser participar, esse é o momento. Eu tô chorando aqui, cara. Na verdade, a Coca-Cola inventou o Papai Noel. O Papai Noel vermelho. Caramba, A tradição do Santa Claus trazia a ideia de que o Papai Noel trajava cores mais ligadas à representação do Natal, como, por exemplo, o verde e o azul. A partir de uma campanha publicitária da Coca-Cola, que colocava o chamado bom velhinho de vermelho, esta tonalidade acabou se tornando uma coqueluche, uma febre que se espalhou pelo mercado publicitário. E hoje é quase impensável pensar um Papai Noel que traje uma cor que não seja o vermelho. Imaginem, senhores, a propaganda, de fato, se tornava, cada vez mais a alma do negócio. E, inclusive, atores, atrizes de Hollywood, membros da comunidade norte-americana que tinham ligação com showbiz, claro, vão ser muito utilizadas em propaganda. Talvez vocês não conheçam esse sorridente ator que aqui aparenta felicidade ao vender uma determinada marca de cigarros. Esse ator se chama Ronald Reagan. Ronald Reagan, em pouco tempo, se tornaria um dos presidentes mais significativos da história americana. Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos na década de 80, é um dos principais nomes de implantação do sistema neoliberal naquele país e, claro, no ocidente capitalista. É importante que a gente perceba, turma, como nós temos nesse tipo de sociedade, né, personas que vão migrar do meio artístico para o meio político e essa migração ela permanece até hoje.
Senhores, a década de 50 também é um momento em que nós vamos ter o surgimento, na verdade, a consolidação de um novo ritmo. Paulo, que ritmo é esse? O rock and roll. O rock and roll, ele é filho da música negra norte-americana, filho do jazz, filho do blues, filho do R&B. O rock and roll, ele é filho de uma mistura mutagênica de referências musicais que, neste momento, na década de 50, começa a ser perpetuado por nomes como, por exemplo, o de Chuck Berry. Chuck Berry, ele aparece aqui nesse vídeo que a produção logo vai dar play pra gente, apresentando esse estilo que rapidamente conquistaria corações e mentes não só nos Estados Unidos, mas por todo o mundo. Acompanhem como o rock and roll, no seu início de desenvolvimento, ele era esteticamente bem distante do que a gente entende hoje como rock and roll. Produção, lança o vídeo aí pra gente acompanhar um pouquinho. Enquanto Chuck Berry não começa a se apresentar, percebam que, apesar de se tratar de um programa de televisão, nós temos uma determinada limitação técnica. Percebam que o número de microfones e a própria qualidade sonora é bastante limitada. Aí o Chuck Berry entra, cumprimenta todo mundo, dá uma pisadinha, vai dar uma afinada na guitarra. Vocês podem perceber que a formação que acompanha o Chuck Berry era composta por uma bateria, um contrabaixo acústico, um piano e um outro sujeito em uma condição de instrumento de cordas. O rock and roll ainda não se apresentava quando os instrumentos se tornaram clássicos nas décadas seguintes, como o contrabaixo elétrico, no lugar dos pianos, os teclados elétricos. É interessante que a gente perceba que há uma transição aí colocada do jazz, do blues, de certa maneira também, do folk, que apresenta uma contribuição também grande para o rock and roll, nesse sentido. E, claro, a apresentação aí icônica de Chuck Berry, sendo aí representado, apesar de negro num horizonte de brancos, mostrando toda a sua arte, toda a sua capacidade técnica. Produção, dá um pause aí pra gente. Aí. Corta aqui pra gente, corta aqui pra mim, vai. Tô no vídeo? Tô, que bom. Galera, prestem atenção, eu estou num programa de TV em 1955, como o Chuck Berry está apresentando a música Maybelline. Prestem atenção na forma como o público que está observando o Chuck Berry, ele observa atônito àquela apresentação. O que está chamando a atenção? Por que esse público está tão assustado? Primeiro, aquela combinação musical era uma combinação considerada à época bastante ousada. Como ousado também eram os passos que Chuck Berry apresentava ao manejar a sua guitarra. E tem um terceiro elemento que também é muito importante. Prestem atenção no público que está nesse programa de televisão. Ele é inteiramente composto por pessoas brancas, enquanto Chuck Berry, esse pai impressionante do rock, era negro. Paulo, qual é o problema disso? Nós não podemos esquecer que a sociedade norte-americana, ela até a década de 60, ela estava dividida entre negros e brancos. Era a sociedade dos separados mais iguais. Desde o final da Guerra de Secessão, isso no século XIX, a gente está lá na década de 60 do século XIX. Desde o final dessa guerra, nós tivemos a abolição da escravidão com a aprovação da 13ª e a 14ª emenda à Constituição norte-americana. Contudo, apesar desta medida legal, foram aprovados nos estados os chamados Códigos Negros,
que eram leis de segregação, que separavam negros e brancos, tanto no acesso a bens, serviços e a oportunidades. Nós vamos ter uma separação aí que ela é física, ela é também simbólica. A gente vai ter aí na década de 60 a intensificação da luta dos negros pela conquista dos direitos civis nos Estados Unidos e, enquanto a gente está na década de 50, os olhares ainda vão ser bastante atônitos para Chuck Berry. Bom, Chuck Berry é um nome importante, né, um dos grandes pais do rock, mas quem vai se tornar o grande produto da indústria musical quando a gente fala de rock and roll na década de 50 é este homem. Nós estamos falando simplesmente de Elvis Presley. Elvis, ele vai ser um ícone do rock americano. Um ícone por vários motivos. Ele é um ícone porque ele vai apresentar uma forma de construir as suas canções, construir as suas apresentações públicas, que é uma forma bastante específica, que vai chocar também a sociedade americana. Elvis ele vai começar a se apresentar com uma forma de dançar que envolvia um requebrado, um remeleixo de pernas e quadris, que não era próprio de uma sociedade que considerava esse tipo de dança erótica demais, sensual demais, ou, como era chamado, coisa de negro. Elvis vai transformar as gerações seguintes, trazendo aí uma ligação entre o mundo de showbiz, quando eu pego a música, o cinema e a própria interação política. Nós temos aí uma percepção muito grande do Elvis ligado a ideologias norte-americanas, e Elvis vai ser um dos grandes nomes da indústria fonográfica desse período. É interessante lembrar que a indústria de produção de discos ela ainda era tecnicamente muito limitada. Então você tinha a possibilidade da gravação de álbuns, mas nada garantia o sucesso desses álbuns. Ter a sua gravadora com o nome estampado Elvis Presley era garantia de sucesso. Elvis foi não somente um ídolo da música, mas um sex symbol também para essa década de 50, para a década seguinte, a de 60 também. Elvis viria a falecer em 1977, deixando aí uma legião de fãs apaixonados e apaixonadas. Muitos acreditam que Elvis não morreu, assim como acreditam que os maias foram para o centro da Terra, que, sei lá, que foram os ETs que criaram toda a civilização, tudo são aliens. Existem aqueles que acreditam que Elvis não morreu, é um direito, claro. Muitos acreditam que Michael Jackson não morreu, muitos acreditam que eu também não existo. Na verdade, eu sou um grande holograma que é proporcionado por um erro na matriz. Mas continuando dentro do mundo real, eu vou apresentar para vocês aqui um dos grandes sucessos de Elvis Presley, na apresentação pública em 1956. Produção, leva o vídeo aí para a galera, por favor. Preste atenção no remeleixo de Elvis Presley. A formação também é bastante interessante. Uma guitarra, melhor dizendo, um contrabaixo acústico, uma bateria e a voz. É quase um power trio. Parafina no cabelo, topete, blusão aberto e um requebrar de joelhos que levava as mulheres à loucura. Dá uma pausa aí pra gente, produção. Pô, Paulo, por que o Elvis chocou tanto a sociedade americana com essa dança que parece tão simples? Senhores, nós vivemos no século XXI. Nós já passamos por várias referências de dança, de apresentação musical, que eram bastante mais ousadas do que a dança de Elvis. Quem nasceu na década de 90, na década de 80, melhor dizendo, e cresceu na década de 90, conhece, por exemplo, Companhia do Pagode, El Chan, que marcaram tantos momentos, com Seguro Chan, Amarro Chan. Isso daí era só um prenúncio do que viria o século XXI. Não podemos esquecer aí que no século XXI nós tivemos a invenção do quadradinho de 4, que certamente é um pouco mais ousado do que Elvis. Mas, senhores, não podemos ser anacrônicos. É importante que a gente lembre que essa sociedade, melhor dizendo, norte-americana, é uma sociedade que é formada sobre bases que são muito moralistas, muito conservadoras. A base cristã protestante, por exemplo, que é uma das mais importantes em termos de eixo religioso para a sociedade norte-americana, ela está presente aqui. Então, essa forma de dançar do Elvis chocou a muitos, mas claro, era só o início do que o rock and roll faria daí em diante.
Essa forma de dançar do Elvis, ela foi imortalizada por muitos que o imitavam, tá? Inclusive, um dos cantores brasileiros mais famosos, tá? O rei, né? Roberto Carlos. Ele iniciou a sua carreira imitando na forma de cantar, na forma de se apresentar o Elvis Presley. Em aulas futuras nós comentaremos dele também. Então, assim, por todo mundo nós tivemos aí a tentativa de imitar aquele que se tornaria o rei, né? E num determinado filme do início dos anos 90, nós teríamos a origem da dança de Elvis Presley. Senhores, existe um filme que é protagonizado pelo Forrest Gump. Como é que é o nome dele, gente? Tom Hanks. Obrigado. Existe um filme que é protagonizado pelo Tom Hanks, que se chama Forrest Gump, que conta a história de um jovem americano que passa pelos grandes eventos da história daquele país. O mais interessante é que o Forrest Gump, ele vai participar desses eventos da história do país, mas sem dar grande significância. Ele aparece, né, de maneira aleatória nesses momentos, como, por exemplo, ensinando o próprio Elvis Presley a dançar. Acompanhe como é engraçada essa cena do pequeno Forrest, né, quando a sua mãe recebia na pensão que ela tinha um desconhecido jovem que no futuro se transformaria no rei do rock. Passa aí pra gente, produção. Supper's ready if y'all want to eat. Yeah, that sounds good. Thank you, man. Say, man, show me that crazy little walk you just did there. Slow it down some. Esse é o Forrest, gente. Bonitinho. I like that guitar. It sounded good. Ele tá falando que gosta de violão, que acha Maria. Moving around to the music. Swinging my hips. Percebam que o movimentar dele lembra muito do professor Viug, né? Bastante limitado. Preste atenção o que a mãe do Forrest vai fazer ao ver o Elvis se apresentando na TV imitando o filho. Ô, gente. A senhorinha na plateia animada. Vamos embora, né, garoto? Não vai ficar vendo isso, não. Some years later, that handsome young man who they called the King, well, he'd sung too many songs. Had himself a heart attack. Valeu, produção. Corta pra cá. Must be hard being the king. Gente, você que vai fazer aí o exame do Enem no final do ano, é importante ter o conhecimento aí de um pouquinho de cinematografia. Quando a gente fala cinematografia nos anos 90, passar pelo filme Forrest Gump para explicar a história americana é quase obrigatório, tá? Fica aí a dica para vocês. Bom, pessoal, já que eu tô falando de filme, já que eu tô falando de cinema, nós temos também grandes nomes do cinema que marcarão, né, digamos, esse universo aí de estrelas. E estrelas que também vão acabar colaborando para determinados perfis, como, por exemplo, a lindíssima Grace Kelly. Grace Kelly é considerada uma das grandes divas do cinema no século XX. Uma mulher jovem, bela, talentosa e que vai realizar, o sonho de muitas meninas, tanto nos Estados Unidos quanto fora dele, que é tornar-se uma princesa. Grace Kelly casaria-se com o príncipe Renoir de Mônaco. Bom, não só Grace Kelly acabaria ganhando espaço aí, mas nós temos outras figuras, outros ícones femininos, como por exemplo Brigitte Bardot, né, que chocava a todos com a sua postura bastante autônoma, bastante ousada, e é também a década em que nós vamos ter uma série de clássicos ganhando as telas do cinema. Clássicos, inclusive, das animações infantis criadas aí, ou readaptadas pela indústria Disney. Clássicos como Cinderela, de 1950, Alice no País das Maravilhas, em 1951, Peter Pan, em 1953 e, finalmente, A Dama e o Vagabundo, em 1955. Só nessa primeira metade da década de 50, nós temos 4 clássicos, né, que marcarão a história, aí, a trajetória das indústrias Disney. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no nosso primeiro momento. Nós temos um recado aqui, nós temos uma pergunta. É isso aí. Na verdade, a gente tem a comentar, né, galera? Vamos mandar pergunta para a coisa ficar mais quente do que já tá. Primeiro tem aqui o comentário da Letícia Marques. Letícia Marques. Arrasou, professor. Tá super estiloso. Nossa, olha obrigado, aí, hein? a galera tá Beijinho aprovando o visual anos 50 aí. Eu tenho aqui o Jossen, que tá dizendo que já revisou o material de apoio, tá com a caneta na mão, só estava aguardando a aula começar. Agora que começou, é festa. Nós temos aqui a Letícia
Ô, Letícia, ela disse aqui, ó, adoro o titio Rômulo. Um beijo para a galera. Gabi Guzmão também mandou beijo para o titio. É isso aí. Produção, é intervalo agora? Dá tempo de contar uma história rapidinho sobre a palavra história, se é com E ou com H? Eu acho que eu vou contar depois do intervalo. Como diz o nosso insubstituível Mamute, vamos beber água e ir ao banheiro e ser feliz, porque para ele isso é felicidade. Aguardo você depois do intervalo. Até lá, hein? Oi, gente, bem-vindo ao ProEnem. Aquele curso que vai te aprovar no vestibular. Com a gente, você supera todos os obstáculos. Aliás, você estará preparado para qualquer questão. Você pode, você é capaz. Isso tem que estar incorporado ao seu código genético. Dificuldades você vai encontrar no caminho. Você está pronto. Acredite em você. Nós acreditamos. É mais que nossa meta. Essa é a nossa missão. Preparar você para qualquer questão. Fazer de você vencedor. Vou te fazer uma proposta que você não pode recusar. Então eu estou convidando vocês aí desse lado. Venha fazer parte da nossa liga. E descubra o herói que há em você. Viu aqui comigo no ProEnem, vai tirar onda. Jovem Padawan, no final desse curso, você vai entender por que você não pode ter um sábio de luz. E de quebra, ainda vai passar no Enem. Então, embarque nessa aventura de emoção e magia. Porra aí, isso ficou ruim pra c... Corta aí, corta. Então, pequeno gafanhoto, vem pro meu mundo, que você vai passar no Enem, nem que seja a última coisa que eu faça. Fala aí, rapaziada, tudo bem? Eu sou o professor Gil. E eu sou o professor Viug. E a gente está aqui para ensinar toda a matemática necessária para você passar pro Enem. Porque você já estudou física, química, biologia, mas todas essas perfumarias não servem para nada. O importante mesmo é a matemática. A essência de tudo é a matemática. Você vai aprender análise combinatória, vai aprender trigonometria, geometria espacial, PA, PG, sistemas lineares. Tudo isso com o Viug. Não, tudo isso com o Gil. Não, tudo isso com a gente. A gente vai preparar você pro Enem. Beleza? E lembra sempre, mais vale uma boa ideia do que 40 fórmulas. E filósofo. Olá, candidato, meu nome é Rômulo Bolivar, sou professor de língua portuguesa, gramática e produção textual e hoje estou aqui para ter uma conversa séria com você. O meu objetivo é levar você a fazer uma prova de maneira competente, de maneira segura e com tempo. Agora, e o seu objetivo? Qual é? Talvez o nosso objetivo, a maneira de trabalhar, não seja tão séria assim, mas o importante é o que você quer fazer, porque juntos nós podemos qualquer coisa. Vem comigo! Titio na área, ele tá no comercial, ele tá ao vivo, daqui a pouco ele tá na televisão, tá uma coisa impossível de acontecer. Galera, vamos mandar dúvida, isso aqui é feito para você. Vamos mandar dúvida, isso aqui é feito para você.
A propósito da palavra história, posso falar? Fala ou não falo, galera? Paulo, posso mandar aqui? Vai que é tua. Acontece o seguinte, galera. A palavra história sai do latim e entra em língua portuguesa com a grafia de H. Então você vai ter a palavra história com H se referindo à história verdadeira, à história real, e você vai ter a história com H também se referindo à história fictícia, à história criada. Essa mesma palavra sai do latim e entra em língua inglesa. Lá ela se subdivide em duas, em que nós vamos ter o history para a história factual e vamos ter story para aquela que é deliberadamente uma história fruto da criatividade. Acontece que no Brasil, a certo momento da história, os brasileiros resolvem, numa imitação, numa atitude pouco patriótica, imitar os os anglofalantes e criar uma palavra história com E, tentando fazer a seguinte equivalência. Vamos colocar a história com H só para verdadeira e colocar uma história com E para a história criada. É um modismo que não chega a ser acatado pela Academia Brasileira de Letras, que não chega a afetar, por exemplo, a ortografia de Portugal. No entanto, ela acaba sendo dicionarizada aqui no Brasil. A gente vai ter o lançamento também das historinhas da Mônica. E como eles julgam ser mais fácil para a criança escrever com E, acaba se popularizando a palavra história com E. Hoje, qual é a sua opção? Escrever com H ou com E? Você, sabendo que história com H serve para as duas formas, procure escrever história com H. Sendo que se a história for fruto da criatividade, você também tem a opção de escrever história com E. Ok ou não ok? Beijo no coração e vamos aprender mais de história. Com E ou com H? Com H. Manda aí, Paulo. Gente, vamos lá, continuando. Aproveitando aí, histórias como essas, elas vêm de tempos muito anteriores. Na verdade, a origem dos contos de fadas, na verdade, são em contos camponeses que se desenvolveram principalmente durante a Idade Média. Esses contos camponeses em nada tinham de finais felizes, como apresentavam os contos adaptados pelo Walt Disney. Muito pelo contrário, né? Eram comuns os casos de morte nesses contos infantis, de utilização de violência, inclusive violência sexual nesses contos infantis. Eles eram utilizados também como fator educativo, né? A ideia, olha, criança, não vá para a floresta. Por quê? Porque o lobo mau vai te pegar? Não. Porque o príncipe malvado, que é dono dessas cercanias, pode te abusar sexualmente. Então não vá para a floresta. A ideia era essa. Mas com o aburguesamento dessas histórias, elas acabam ganhando uma outra funcionalidade, uma outra finalidade. E aí, a partir do momento em que se aburguesam, o final educativo que era traumático é substituído por um final feliz. É o que acontece na Cinderela, que encontra o seu príncipe, né, livrando-se da madrasta malvada, das irmãs malvadas gordas e feiosas. É o que acontece na Alice no País das Maravilhas, né? Na verdade, um dos mais fantásticos filmes da Disney, em que você vai ter, né, a fuga de uma determinada realidade para o enfrentamento posterior dessa realidade, no caso, pelo papel da Alice, que foge do que lhe era imposto pela tradição. Né? O próprio Peter Pan, o menino que não quer crescer. Sabe de quem eu sempre desconfiei nessa história do Peter Pan? Aquela tal de Sininho. Pô, a Sininho é uma fadinha muito da ligada, ela tá sempre com um pozinho, eu não sei o que é aquele pozinho não, acho que não é pirlim-pim-pim aquela parada. E claro, no final, a dama e o vagabundo, ai Paulo, que fofinho, os cachorrinhos comendo macarrão. Imagina que uma cadela da alta sociedade vai se apaixonar por um vira-latas, imagina isso na vida real. Pois bem, são contos da Disney. Gente, enquanto a década de 50 estava aqui construindo esses ícones no Brasil, nós teríamos o início da década de 50 com o retorno de uma velha figura. Produção, dá o play nesse vídeo para a gente ver que figura é essa que está retornando ao Brasil no início dos anos 50. Tá no ponto já? Valendo! Gente, se vocês perceberem ao lado do velho, nós temos uma figura que vocês conhecem muito bem, o professor Diego Vilug, né, que está sentado ao lado do candidato, então, aqui, Getúlio Vargas. Ele está ali agora, acabou de descer, você pode ver pelos cabelos brancos que aparecem. Vamos lá, produção, dá um pause nesse vídeo aí pra mim, vai. Gente,
quem é este homem? Quem é este velhinho cuja música quer colocar novamente o sorriso naquele mesmo lugar? Nós estamos falando de Getúlio Vargas. Em 1950, pela primeira vez, Getúlio Vargas chegaria à presidência da República pela via democrática e eleitoral. É importante lembrar que Getúlio perde as eleições de 1930, que a Revolução de 1930 é um golpe. Getúlio continua como presidente em 1934 porque é eleito indiretamente. Em 1937, essa mesma figura é protagonista de um golpe que o manteria no poder até 1945, enquanto ditador. Ainda assim, nos anos de 1950, a população brasileira elege aquele que era considerado o pai dos pobres. A música de campanha, que ainda não é propriamente um jingle, falava: bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Esse velho aí, ele não tem um caráter pejorativo. Ele queria demonstrar experiência, sapiência. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Ora, esse sorriso do velhinho é uma afetividade, e o trabalho é a ideologia. Getúlio se elege pelo PTB dentro da ideologia trabalhista. Só que Getúlio ele não contaria que esses anos de governo que ele teria até 1954 seriam tão turbulentos. Quando a gente chega especificamente no ano de 1954, nós temos uma crise que se intensifica a partir da assinatura de uma lei, na verdade uma medida do Ministério do Trabalho, que aumentava em 100% o salário mínimo. Imagina você em casa, que o ministro do Trabalho, que era esse jovem, que aqui aparece assinando um documento, o jovem João Goulart, político do PTB, criado na tradição varguista. Imagina que esse sujeito, enquanto ministro do Trabalho, ele aumenta em 100% o salário mínimo. A população brasileira, em sua grande maioria, assim como hoje, ela recebia como salário um salário mínimo. Ora, imagina o trabalhador pensando: no final de semana vai ter churrasco, no final de semana eu vou comprar picanha, quem sabe até um filé, vou fazer um filé mignon. Gente, se por um lado o trabalhador fica muito feliz, como é que ficam os empresários? Como é que fica o autoempresariado brasileiro olhando esta medida extremamente popular, por alguns extremamente populista, do ministro do Trabalho de Vargas? A oposição cai em cima. E a oposição era capitaneada, sobretudo, por um jornalista e político da UDN chamado Carlos Lacerda. Quando a gente falou no nosso último encontro aqui de aula ao vivo da Era Vargas, eu lembro a vocês que o nosso querido Mamute, que aqui não está presente, mas que leva todo o nosso carinho de onde estiver, né, da termas em que ele se encontrar, ele lembrou a gente que Carlos Lacerda se chama... Algum comentário, gente? Eu não estou entendendo. Produção, qual o problema? Vai. Vocês de história, vocês não guardam segredo, né, cara? Vocês não guardam segredo do negócio. Deixa eu aproveitar que já parou mesmo para divulgar o nosso código promocional. Galera, hoje tem aquela mega promoção e a palavra secreta, o nosso código mágico para ter desconto nos nossos produtos é o quê? Anos Dourados. Anos, A-N-O-S, anos dourados. O quê? A-N-O-S, anos dourados. Manda daí, Paulo, tá muito bom, a galera tá elogiando demais. Gente, também não esqueçam de mandar perguntas, não esqueçam também de acessar a página do ProEnem lá no Facebook, nos siga também no Twitter, me siga no Twitter também, @PaulaPris, se quiser mandar pergunta durante a aula ao vivo. Durante a semana eu não respondo não. Mas continuando lá, Mamute lembrou pra gente que este era Carlos Frederico Lacerda. Carlos Frederico, um nome que combina tanto quanto Paulo Vinícius, que eu não sei de quem é. Carlos Frederico tinha esse nome em homenagem a Karl Marx e Friedrich Engels, os pais do socialismo científico. Carlos Frederico, futuramente Carlos Lacerda, ele inicia sua vida nas esquerdas e posteriormente vai migrando para a direita até chegar à UDN. Aqui Lacerda aparece num momento mais despojado, reparem que era um homem bastante organizado, né? Veja a quantidade de papéis que deixava no chão, para que ele utilizar uma lixeira, não sei. Lacerda, nesse momento, ele capitania a oposição a Getúlio Vargas. E seria o próprio Lacerda o protagonista também de um outro evento desse momento final do segundo governo Vargas, que foi o atentado da Rua Toneleiros. A gente chegou a comentar isso na nossa última aula ao vivo. Lacerda, que chegava à sua casa na Rua Toneleiros, é alvo de disparos. Esses disparos acertam Lacerda na perna, que aqui aparece carregado por soldados da Polícia da Aeronáutica, e matam o seu guarda-costas, que era o major da Aeronáutica, Rubem Vaz. Aqui nós temos Lacerda chegando ao hospital, fumando seu cigarrinho, Lacerda sendo aqui assistido provavelmente por um enfermeiro, né, que posa colocando a mão sobre o joelho do Lacerda, enquanto o próprio faz uma cara de grande pesar. E num momento em que a principal figura de oposição a Vargas sofre um atentado,
As suspeitas recairiam sobre quem? Obviamente sobre o próprio Getúlio Vargas, sobre pessoas ligadas a ele, como por exemplo o seu guarda-costas, Gregório Fortunato. Vejam aqui Gregório Fortunato, que num momento de grande intimidade penteava os cabelos do então presidente do Brasil, que se encontrava encurralado. As massas pressionavam Vargas para a extensão dos direitos sociais, para o retorno de Jango, para a garantia dos aumentos salariais. A direita e os setores de oposição, como o autoempresariado, os latifundiários e mesmo o governo norte-americano, que gradativamente começava a desconfiar dessa figura e da sua aproximação com as esquerdas, pressionavam Vargas para que ele esquecesse ou deixasse de lado a sua política mais nacionalista, mais envolvimentista e entregasse a sua vontade aos chamados entreguistas, defensores de uma liberdade e uma abertura econômica. Em meio a esta crise que na noite do dia 24 de maio de 1954, Getúlio morre. Olha que curioso, nós temos aqui a representação da sua morte nessa edição extra do jornal A Última Hora. Olha como é que é interessante a construção verbal. Matou-se Vargas. Quando eu digo matou-se Vargas, eu estou trazendo que tipo de ideia? Ajuda a gente, tio. Que Vargas sofreu uma ação de morte. Vargas tomou um tiro? O que houve com ele? Não sei. Bom, vamos lá. A partir disso daqui, passa a ideia de que ele se suicidou? De forma alguma. Assassinato. E posso continuar? Começa com um verbo na voz passiva sintética. Ele está destacando a ação e mais do que aquele que sofre a ação. Ele é paciente da ação. Em outras manchetes, nós encontraríamos algo diferente. Getúlio Vargas suicidou-se. Aí esse ser, ele tem que função? Fala pra gente, tio. Aí eu tenho uma parte integrante do verbo. Na verdade, suicidou-se, a gente está entendendo que ele matou a si mesmo. Mas por causa do verbo, não por causa do ser. Então nós temos aqui um verbo numa postura mais reflexiva, não seria isso? Exatamente. Eu tô sabendo alguma coisa. Exatamente, é por aí, é por aí. Gente, o suicídio de Vargas, ele é marcado por muitas lacunas. Tá? Lacunas que vão desde a justificativa da sua morte apresentada na carta testamento, até mesmo a forma como o próprio Vargas se suicida com um tiro no peito. Né? Matar-se com um tiro no peito é extremamente complicado, porque você tem que ter uma perfuração que leve ao seu mau funcionamento até a parada total. Vargas não apresentou os comportamentos clássicos de alguém que está próximo de suicidar-se. Porém, o que fica marcado em nossa história é que Getúlio suicidou-se. O tiro no peito de Vargas afasta em 10 anos a possibilidade de uma ditadura ser instalada no Brasil. O tiro no peito de Vargas afasta do seu quarto no Palácio do Catete, em 10 anos, a possibilidade dos setores de oposição aliançados na UDN e em parte das Forças Armadas de tomarem o governo no país, o que aconteceria apenas em 1964, na aliança de setores civis e militares. A morte de Vargas torna aquele que era, naquele momento, naquele cenário, um inimigo num mártir. Vamos lá que tem pergunta? Querido, muito bem. Pedro Conte está dizendo parabéns, Paulo, muito boa aula. Um abraço, Pedrinho. E João Pedro Ragi está perguntando, as massas apoiaram a saída de Vargas, mesmo com todo o populismo praticado por ele? Vamos lá, meu querido João Pedro. O importante é, em 1945, Vargas deixa o governo num momento de grande instabilidade política. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial tinha sido definitiva para que o Estado Novo abrisse o seu fim. De que forma, Paulo? A incoerência de um país que vive um regime de exceção lutar contra regimes de exceção na Europa. Em 1945, um movimento surge autônomo e depois vai ser cooptado pelos setores que apoiavam Vargas. Esse movimento recebeu o nome de queremismo. O queremismo poderia ter sustentado um novo golpe e Vargas poderia ter se mantido no poder em 45 se, e somente se, nós não tivéssemos uma ação para retirá-lo do governo. Essa ação foi capitaneada principalmente por uma junta militar, representada por membros da alta oficialidade das Forças Armadas, como o general Góes Monteiro, o general Eurico Gaspar Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes. Vargas retorna em 1950, mas nesse momento, em 54, com o crescimento das oposições e com a queda do seu prestígio, as massas não o apoiavam tanto, até a sua morte. Os eventos recentes da história do Brasil comprovam que um morto vale muitas vezes mais do que um vivo. E, senhores, a oposição que atacava Vargas agora vai ser atacada pelas massas. Aqui tem a sede do jornal Tribuna da Imprensa, que pertencia a Carlos Lacerda aqui no Rio de Janeiro. Essa sede ela vai ser empastelada, vai ser invadida, vai ser quebrada pela população que urrava contra aquele jornal, um dos principais de oposição a Vargas. Vargas aparece aqui em seu leito de morte, já sem vida, tá?
levando aí a uma comoção nacional. Né, o cortejo fúnebre de Vargas, ele foi acompanhado de muita comoção. Vocês veem essa senhora aqui em prantos, o senhor com aquela cara chorosa também. As ruas ao entorno do Palácio do Catete, que foi o espaço de velório do então ex-presidente, foram tomadas por uma multidão que acompanharam o séquito que o dirigiu até o aeroporto, de onde ele tomou um avião em direção a São Borja, onde seria enterrado. Silêncio tomariam as ruas das principais cidades do Rio de Janeiro, sobretudo da capital federal, que era ainda a cidade do Rio de Janeiro. E quem marcaria a partir de então com seu nome o futuro da trajetória brasileira seria Juscelino Kubitschek, que se elege para o mandato 1955-1960. JK, ele vai trazer a ideia de um Brasil integrado. A sua propaganda política era fazer o Brasil desenvolver 50 anos em 5 a partir de um plano de metas. Metas que envolviam a integração nacional pelo modal rodoviarista. Metas que envolviam o desenvolvimento industrial, como, por exemplo, a atração de empresas estrangeiras como a Volkswagen, que se instala em solo brasileiro e vai produzir o seu grande ícone no Brasil, o Fusca. E, principalmente, por causa da meta síntese, que seria a construção de uma nova capital no Planalto Central do país, Brasília. O traçado do plano piloto de Brasília coube ao famoso arquiteto Lúcio Costa, que, acompanhado de outros nomes, como por exemplo Oscar Niemeyer, fariam a capital decolar. A ideia de fazer de Brasília a metáfora do progresso com a forma de avião foi bem aceita em lugar de outras possibilidades. Né? Existiam projetos para construir Brasília em forma de cruz que acabaram não vencendo, que vence a ideia da cidade avião, a cidade que decola. Brasília é aberta no meio do nada, no meio do Planalto Central, gerando a ideia de uma cidade no centro que integra as demais regiões do país, está afastada dos conflitos populares e também de algum perigo externo de ataque militar. Brasília é aberta no meio do nada, é construída principalmente com população migrante, sobretudo da região Nordeste, que vão erguer a nova capital e dar início ao processo da periferização de própria Brasília, né, com a ocupação das cidades satélites do interior, do redor dessa nova capital. O plano de metas, apesar de ser muito noticiado, ele teve uma determinada limitação. Né? Poucas metas atingiram o seu proposto, mas aquela que era a meta síntese deveria aparecer, que foi Brasília. O Brasil também era reconhecido novamente pelo mundo, agora pelo seu sucesso no futebol. Em 1958, a seleção ela ganha o seu primeiro Mundial de Futebol, se transformando aí num dos grandes ícones do futebol internacional. Aqui nós temos em pé Djalma Santos, Zito, Bellini, Nilton Santos, Orlando e Gilmar, agastados, Garrincha, o mago das pernas tortas, grande ícone do Botafogo, Didi, Pelé, ainda bastante jovem, com 17 anos, Vavá e Zagallo, o homem do tetra, vocês vão ter que me engolir. O time, ele goleia por 5-2 a Suíça no quadrangular final, tá? Levando aí a Taça Jules Rimet trazendo a Taça Jules Rimet para o Brasil. Os anos 50 se tornavam nessa segunda metade pós-morte de Vargas, construção de uma nova capital, a chegada de um presidente novo e desenvolvimentista transformava essa segunda metade da década de 50 num momento de grande animação e a Taça Jules Rimet viria a coroar, essa animação. A cidade do Rio de Janeiro, a antiga capital, também receberia atenções. Nós temos aqui uma cidade que está tentando se integrar com aquelas que a rodeiam. Né? Por exemplo, esse é o ferry boat, a balsa que levava os carros do Rio de Janeiro para Niterói, antes da existência da Ponte Presidente Costa e Silva, ou Ponte Rio-Niterói. Nós temos uma cidade que cada vez mais se tornava icônica pelas suas praias. Por exemplo, nós temos aqui Copacabana, Princesinha do Mar, vista do posto 4. E, claro, o surgimento de um novo ponte no verão carioca, que é a Praia de Ipanema, em toda a sua extensão, do Arpoador até o Leblon. Seriam esses mares, seriam essas areias e as ruas da Zona Sul que acompanhariam o desenvolvimento de uma cidade que deixava de ser capital, que tentava se integrar, por exemplo, com a existência da primeira linha de bondes que ligava o centro à Cascadura. Nós temos aqui o próprio presidente JK na inauguração dessa linha. Mas o que marcaria mais profundamente esse momento dos anos 50 seriam os famosos anos dourados da música nacional. Nós temos aqui, por exemplo, uma canção que é bem depois dos anos 50, de composição do Tom Jobim e do Chico Buarque, que eu acho bem interessante para marcar esse início de apresentação desse novo ritmo e estilo musical que surgiria logo, logo, que eu já adianto para vocês, que é a Bossa Nova. Produção, não vou colocar a música não por causa do nosso tempo, eu peço só que vocês acompanhem aí
Perdão, acabei passando. Eu peço só que vocês acompanhem a letra comigo, como é interessante a composição da letra do Chico Buarque, que normalmente vai tratar de personagens femininas, que é o eu lírico dessa canção. Olha só, parece que dizes te amo Maria, na fotografia estamos felizes. Quem é que está dizendo para Maria que eles estão felizes? É aquele que Maria vai interpelar. E aí Maria fala, né? Te ligo afobada e deixo confissões no gravador. Vai ser engraçado se tens um novo amor. Me veja ao seu lado na foto te amo, não lembro. Parece dezembro de um ano dourado. Parece bolero, te quero, dizer que não quero teus beijos nunca mais, teus beijos nunca mais. Aí você deve estar se perguntando, Paulo, por que dessa música tá aí? Porque seria justamente essa sensação do cotidiano, dos amores, da vida corriqueira, que invadiria a criação musical brasileira. Aqui nós estamos falando do surgimento de uma estética musical que seria marcada por nomes como Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Baden Powell. Essa nova estética musical era a Bossa Nova. A Bossa Nova tem muitos pais. Pais como, por exemplo, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Ou melhor, Vinícius e Tom. Vinícius e Tom se encontram na metade da década de 50 e a sua primeira composição mais vultuosa é a peça Orfeu da Conceição. Ou melhor, Orfeu da Conceição, perdão, tá certo. Que era uma peça de Vinícius de Moraes, com música do Tom, né, com cenário de Oscar Niemeyer, e que adaptava o mito de Orfeu e Eurídice para uma favela carioca e era apresentado nos palcos do Teatro Municipal. Imagina o quanto isso não chocou a sociedade da época. Vinícius de Moraes, um diplomata, Tom Jobim, um maestro, pianista que tentava ganhar nesse momento a vida, vão trazer aí uma imagem que seria reproduzida inclusive nos filmes. Marcel Camus, um cineasta francês, vai filmar Orfeu do Carnaval, transformando-o em Orfeu Negro. Orfeu Negro que vai ganhar estelas e vai ganhar prêmios, como por exemplo, um prêmio em Cannes. Essa dupla, Tom e Vinícius, se juntariam a nomes menos, digamos assim, cintilantes nessa década de 50, como por exemplo da jovem Nara Leão. A jovem Nara Leão era a filha mais nova da família Leão, né, que tinha como filha mais velha a jornalista Danusa Leão. E Nara vai receber em sua casa muitos jovens músicos da época, como por exemplo Roberto Menescal, Carlinhos Lira, Ronaldo Boscoli, Sérgio Mendes, que do seu apartamento na zona sul do Rio de Janeiro criaria uma nova toada, uma nova forma de se apresentar a música brasileira, distante dos boleros, dos sambas canções, dos sambas exaltações muito melancólicos e tristes. Essa juventude vai cantar o seu cotidiano num Brasil que parecia se desenvolver. Mas o grande nome da Bossa Nova seria esse sujeito, João Gilberto. Seria este músico inventivo, seria este homem extremamente ímpar que traria a toada bossa novista. Aquela nova forma de executar as músicas ao violão e aquela nova forma de cantar. Depois de João Gilberto, a expressão um banquinho, um violão ganharia uma nova forma. A primeira vez que João Gilberto vai aparecer numa gravação de disco nessa toada da Bossa Nova vai ser nesse álbum de 1957, Canção de Amor Demais, em que cantava Elisete Cardoso pelo selo Festa, que não era nem um selo propriamente dito musical, né, discográfico. Era um selo que trazia poetas recitando os seus próprios poemas, como foi o caso de Vinícius de Moraes, que aparece aqui não como cantor, não como compositor, perdão, mas como poeta. Isso tudo para não gerar problemas no Itamaraty. Elisete Cardoso alcançaria mais uma vez sucesso com esse álbum, mas o que arrebentaria a produção de disco, a produção discográfica, seria Chega de Saudade de João Gilberto. Seria com esse álbum e com canções, tá? Como a própria Chega de Saudade, que era de Tom e Vinícius, Lobo Bobo, que era de Carlinhos de Lira e Ronaldo Boscoli, Brigas Nunca Mais, que era de Tom e Vinícius, O Balalá, que era do próprio João Gilberto, Saudade Faz um Samba, que era do Carlinhos de Lira e do Boscoli também, Maria Ninguém, que era do Carlinhos de Lira, Desafinado, que era do Nilton Mendonça e Antônio Carlos Jobim. Nilton Mendonça era um pianista de precoce morte que foi parceiro durante anos de Antônio Carlos Jobim. Rosa Morena, que era do Dori Caymmi, Morena da Boca de Ouro, que era do famoso Ari Barroso, Bimbom do próprio João Gilberto, Aos Pés da Cruz, de Marildo Pinto e Zé Cinta, e É Luxo Só, do Arido Luiz Peixoto. Gente, a música que eu vou apresentar para vocês agora é uma música chamada Bimbom. É uma das primeiras construções do João Gilberto no que diz respeito a essa nova estética bossa novista. Eu peço que vocês prestem atenção na estética musical e no conteúdo da letra. Vocês vão ver que há uma determinada discrepância. Produção, vamos rapidinho passar só parte dessa música?
só isso, meu baião, e não tem mais nada não. O meu coração pediu assim. Tá bom, produção, para aí. Prestando atenção, gente. A música toda é bim bom, bim bim bom. É só isso, meu baião, mas não tem nada não. O meu coração pedia assim. Era com letras, muitas vezes esvaziadas de conteúdo, que esses compositores traziam uma nova estética musical que vai ser revolucionária. Nós temos canções aqui como Desafinado, em que há uma brincadeira entre a palavra a palavra desafinado e o tom da música. Essa música, na verdade, foi escrita pelo Newton e pelo Tom Jobim para brincar com crooners, que eram cantores da época, né, que cantavam em bares, que cantavam em teatros, acompanhados sempre por bandas, etc, etc, que muitas vezes não conseguiam ter a extensão vocal para cantar muitas músicas. Nessa música, a gente tem aqui um esvaziamento daquela antiga melancolia que os samba-canções, que os boleros apresentavam. Ele fala, se você disser que eu desafio no amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu, eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, isto é muito natural. A nova bossa seria eternizada. E esta dupla acabaria levando ao mundo uma das canções mais simples e mais ousadas da bossa nova. Uma canção que homenageava uma jovem de 18 anos que andava pelas cercanias da praia de Ipanema. Seu nome, Elô Pinheiro. Seria em homenagem a Elô Pinheiro que Tom e Vinícius gravariam a música Garota de Ipanema. E com Garota de Ipanema, o mundo conheceria a bossa nova pela voz de Frank Sinatra. Senhores, a partir desse momento, a música brasileira ganharia novas tonalidades. Esses nomes que eu falei, Tom, Vinícius, Ronaldo Boscoli, Sérgio Mendes, Carlinhos Lira, Luiz de Bonfá, dentre outros, Nara, se tornariam grandes ícones da música brasileira que aqui aparecem, nesta fotografia tão famosa que foi tirada no final dos anos 60. É importante, é importante, Brasil, seja lá de onde você fale, né? Pode falar do Piauí, Itajaí, seja lá de onde você fale. É importante que a gente perceba que nesse momento, o Brasil, ele tinha um potencial de desenvolvimento. O Brasil passava por um momento de desenvolvimento de marca nacionalista. Grandes projetos estatais. Culturalmente, nós temos uma revolução musical chamada Bossa Nova. A estética se transformava em uma nova capital que decola. Esses anos 50 dariam espaço a uns anos 60 esteticamente diferentes, politicamente diferentes e que teriam transformações profundas. Galera, na nossa próxima aula ao vivo, a gente se encontra para falar da cultura nos anos 60 na transição para os anos 70. Não esqueça de nos procurar, né, lá no Facebook, curtir a nossa página, nos seguir no Twitter, adicione aí também no Instagram, se vocês quiserem. E vamos aí para o recado final aí da nossa equipe. É isso aí, querido Paulo, estamos na área. Primeiro um recadinho aqui pra galera, quem pegou a aula já começado pelo meio, estará tudo disponível lá no YouTube, é só acessar e chamar os amigos para assistir novamente, está brilhante! Outra coisa, temos aqui algumas perguntas, temos 3 na verdade. Vamos lá? Primeiro nós temos aqui o Jansen, que está perguntando, mestre, se o Brasil cresceu economicamente entre 50 e 60, quais seriam as principais diferenças desta década se comparada dos anos 70? Tendo em vista que também era conhecida ou foi conhecida como milagre brasileiro. Tem mais 2. Vamos lá, Jansen. A grande diferença é, o crescimento do Brasil na década de 50, ele é um crescimento que tem um custo muito alto. A adoção do modelo nacional desenvolvimentista pelo modelo JK, ela foi uma adoção bastante ousada. Por quê? Para construir uma nova capital, para abrir novas avenidas, para aumentar o parque industrial brasileiro, eu preciso de capital, e esse capital é conquistado no exterior a partir de empréstimos. A gente vai ter uma herança maldita de JK, que é deixada para os seus sucessores. Essa herança maldita ela vai ser sentida por Jânio Quadros, ela vai ser vivida por João Goulart e mesmo no governo Castelo Branco eu ainda tenho reflexos daquelas dívidas assumidas quase uma década antes. Quase uma década antes. E aí vem, a partir do governo Costa e Silva, um novo modelo de planejamento. Um modelo de planejamento, né, que era o Plano Nacional de Desenvolvimento, que reinventava esse nacional desenvolvimentismo, mas num novo cenário econômico externo, inclusive. Os anos do milagre brasileiro, eles têm fim em 73, quando a gente tem o primeiro choque internacional do petróleo, que leva os capitais que estavam aqui inseridos de volta para o exterior. Beleza, Jansen? Vamos para as próximas 2? Ok. Vamos lá, então. Letícia Marcos pergunta, professor,
Boa noite. Sobre a divulgação do suicídio, podemos afirmar que foi uma tática política para evitar suspeitas? Olha, certamente. Tá? Não só a forma da divulgação, mas a forma como caiu na imprensa, a forma como foi tratado pelo próprio PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido de Vargas. Se você tinha, anos atrás, durante o Estado Novo, um departamento de imprensa e propaganda que criava gradativamente o mito Vargas, nesse momento, você vai ter a utilização de todos os elementos daquela propaganda, do mito que já havia sido criado, para transformá-lo em Marte e herói nacional. Tranquilo? Vamos para a próxima? Muito bem. O Pedro Conte está perguntando: Paulo, na transição do governo Vargas para o de JK, a questão de subsídios para trazer empresas estrangeiras já existia? Pedrinho, meu querido, lembre-se do seguinte: nesse momento de transição entre a década de 40 e a década de 50, existe uma tensão que está colocada na sociedade política brasileira, que é a tensão entre nacionalistas e os chamados entreguistas. Os nacionalistas defendiam a ideia do desenvolvimento de marca nacional. Os que eram pejorativamente classificados como entreguistas, eles defendiam uma política mais liberal, de abertura econômica, de penetração de capitais externos. Então, nesse momento em que eu estou tendo esse grande impacto, essa grande tensão, o Vargas ele vai acabar assumindo uma postura novamente mais nacionalista. Não é à toa que nessa década de 50 a gente vai ter a criação de estatais como a Petrobras, como a Eletrobras. Então, os anos do governo Vargas são anos de retomada desses grandes projetos. Não necessariamente esses grandes projetos vão se efetivar. Tranquilo, Pedrinho? Qualquer coisa a gente fala depois. É isso aí então, galera. Olha só, amanhã tem aula com o professor Libório. Olha que legal, hein? Ok ou não ok? E depois não deixe de assistir a minha próxima aula. Nós vamos falar de plural dos compostos, algo muito interessante que vai ajudar você na sua vida, ok? Esteja conosco, são os melhores reunidos para dar o melhor para você. Pro Enem. Até mais, hein? Vamos lá, galera. Vamos nos despedindo por aqui. Não se esqueçam também de acessar as nossas redes, já falei isso muitas vezes, e não se esqueça, não vá se perder por aí. Um beijo no coração e até a próxima.